camaradas, voltamos com mais um grande autor. Nós falamos sobre o Alan Turing no encontro passado. Hoje nós vamos falar sobre John Searle. Searle, ele é um dos grandes autores em filosofia da computação do século XX e para ele o artigo do Alan Turing e para toda a sua geração foi impactante. Após o escrito do Alan Turing, houve uma proliferação imensa de textos sobre as possibilidades decorrentes de uma tal máquina de Turing. A produção científica a partir daí se tornou alucinante, tanto do ponto de vista científico, como técnico, quanto acadêmico e também na indústria da computação. Então, não poderia ser tratado aqui de forma exaustiva a tal matéria, sem uma breve apresentação de alguns dos grandes nomes que dialogavam com Searle no período. Em 1956, ou seja, 6 anos após o artigo do Alan Turing, surge uma conferência em Dartmouth em que o termo inteligência artificial seria cunhado por John McCarthy. Nesse local se reuniram os pioneiros da inteligência artificial, os chamados Founding Colleagues, que dentro desse novíssimo campo de pesquisas iriam estabelecer as bases do que é a inteligência artificial. Dentre os nomes, nós tínhamos muitos autores aqui, um dos principais é o Marvin Minsky, mas há uma quantidade imensa de grandes estudiosos da inteligência artificial nesse período. Muitos desses estudos procuravam explorar as possibilidades vislumbradas por Turing e as suas respostas às possíveis objeções. Para um dos grandes autores do tempo, que é Herbert Simon, e é um dos pioneiros em inteligência artificial, existem 4 distinções entre o humano e o artificial. O artificial ele teria algumas características. Primeiro, são coisas que podem ser sintetizadas por humanos. Segundo, imitam o natural. Terceiro, se caracterizam em termos de função ou adaptação. E 4, podem ser esquematizadas em design em termos imperativos ou descritivos. A inteligência artificial seria tomada em um ou em vários desses sentidos, mas a dúvida primordial ainda é sobre a possibilidade das máquinas com propriedade imitarem o humano ou a inteligência humana. O teste de Turing em si sofreria um teste de força. Ele mesmo estaria sob o ataque ferrenho dos gênios da computação, tentando naquele momento estabelecer os limites do denominado teste de Turing. Algumas das grandes limitações que se apresentavam ao teste de Turing seriam estabelecidas sob a forma de objeções. A primeira objeção era de sua natureza antropocêntrica. Afinal, nós estaríamos comparando máquinas e humanos como se não existisse um outro tipo de inteligência que nós pudéssemos pensar. A segunda objeção seria quanto às capacidades linguísticas da máquina. Passaria, diziam os autores, no teste de Turing, um programa que melhor mimetizasse o comportamento falante humano. Contudo, a comunicação humana não é apenas verbal, não é apenas falante, não é somente decorrente do conceito de fala. Afinal, poderiam existir comunicações que são não decorrentes diretamente da fala e também nós teríamos o caso próprio e exemplar de animais que podem ser considerados inteligentes e que não são falantes no termo próprio utilizado pelo teste Turing. Também se questionava dos limites da inteligência limitada à competência externa dos atos mentais. Nós saberíamos o que é o resultado de um processo intelectivo, tal como uma soma, mas não existiria explicação de como que a máquina chegou àquele resultado. Ao perguntar se a máquina quanto é 7 mais 2, ter-se-ia um resultado declarado, como se fosse uma calculadora 9, mas nós não saberíamos quais são os processos internos que levavam àquele resultado. Essas objeções não tiravam o brilhantismo do trabalho de Turing e nem do teste de Turing, exigiam algumas pesquisas mais aprofundadas, mas não entravam em choque direto com as conclusões de Turing, que eram até o momento imbatíveis. Coube a John Searle, um autor nascido em 1932, elaborar a maior e mais consistente objeção à tese de Turing, ao teste de Turing.
Stanley começa já fazendo uma distinção muito importante entre a IA forte e a IA fraca. A inteligência artificial fraca seria aquele campo que as máquinas conseguem passar no teste de Turing, performando competências linguísticas de alto nível, talvez indiscerníveis em relação a quem está proferindo aquelas mensagens, tornando-se quase indiscernível o humano de uma máquina. Já a IA forte, ela sugere a possibilidade das máquinas performarem competências próprias de um ser humano, não apenas aparentarem que possuem todas as competências humanas, inclusive a competência, mas realmente possuírem essas competências. Nós vamos falar aqui no nosso trabalho tão somente da inteligência artificial forte. A inteligência artificial fraca, que seria essa capacidade de imitar, de mimetizar o comportamento humano, não é objeto desse estudo. Nós queremos realmente saber da possibilidade das máquinas pensarem em sentido próprio. O teste de Turing, na sua versão mais limitada e mais fraca, se dirigia tão somente ao caso das máquinas mimetizarem, imitarem competências linguísticas, mas não as realizarem propriamente. Não há uma preocupação do Turing em verificar se as máquinas realmente podem pensar, mas ele usa uma estratégia diferente, que é verificar se as máquinas podem imitar o pensamento humano e tornarem-se indiscerníveis em relação ao observador. O autor, portanto, Turing, havia substituído a questão inicial, que é a própria do título de seu artigo, podem as máquinas pensar, por uma versão reduzida ou mais fraca, que seria da seguinte forma: podem as máquinas aparentar que pensam de modo persuasivo e de modo convincente ou não? Bem, uma versão ampliada ou forte do teste Turing seria o objeto do questionamento do John Searle. Ele irá partir de uma intuição normal e corriqueira de que o cérebro tem uma posição semelhante à de um computador, de um aparato de hardware, no qual a mente funcionaria como se fosse um software ou um programa que é rodado no cérebro. E Stanley retoma o problema de Turing, que era o objeto de seu artigo, se as máquinas poderiam pensar, e responde que somente uma máquina especial, com poderes especiais, que ele os denomina de poderes causais, semelhantes a um cérebro, poderia propriamente pensar. O autor dirá que a IA forte trata do pensamento e possui uma relação com esse programa. Apenas não pode significar que esta forma de atuação seja um mero programa, tal como pensado nessa ideia que nós teríamos cérebro como um hardware e a mente como um... Stanley, portanto, apresenta duas proposições que estão encadeadas. A intencionalidade nos humanos é produto de características causais do cérebro. E dois, instanciar um programa de computador não é condição suficiente de intencionalidade. A conclusão do Sully é que toda tentativa de criar uma intencionalidade em primeira pessoa, de modo artificialmente, deveria duplicar todos os poderes causais do cérebro humano e não simplesmente ter um programa em software para rodar em um determinado hardware. Nós teríamos que duplicar o cérebro humano para que nós tivéssemos apropriadamente todos os elementos causais necessários para a realização desse ato que é denominado pensamento. A primeira proposição do Sully retoma uma crítica direta ao dualismo cartesiano da separação entre corpo e mente, entre cérebro e mente, que se fundamentava na absoluta distinção entre mente e corpo, com a afirmação de que eles possuem, lembremos-nos, naturezas distintas. Considerando, dizia Descartes, recordemos, de que eu posso duvidar devido a uma situação estranha a mim, por exemplo, na tese de Descartes de um gênio maligno, então mente e corpo possuem naturezas distintas. A crítica direta à tese cartesiana se denominou de teoria da causação. Como pode o espírito causar efeitos no corpo, tal como o movimento, se eles possuem naturezas distintas? É como se houvesse uma força fantasmagórica que faria com que a mente controlasse o corpo.
Se não tivesse uma relação estreita e de conexão profunda, nós teríamos uma passagem entre entes de natureza absolutamente distintos que estariam causando reações um no outro. O cérebro na mente, a mente realizando as funções no corpo. Talvez uma das primeiras objeções formuladas a essa tese tenha sido da princesa Elizabeth da Boêmia, que, em uma das suas inúmeras cartas a Descartes, levantou exatamente essa falha no pensamento do dualismo cartesiano. Sully adota a tese da intencionalidade e de que ela é produto das características causais do cérebro. Ou seja, há uma interação entre mente e cérebro de forma forte e ambos possuem a mesma natureza. Adota-se aqui uma identidade de que os estados mentais e os estados físicos são a mesma coisa, ou possuem naturezas idênticas. Sem a teoria da causação, a interação entre mente e cérebro se tornaria um problema obscuro. E a relação entre ambos seria, como dito antes, fantasmagórica. Sully não estaria aqui apenas objetando Descartes, mas também uma posição que era dominante entre os filósofos da teoria da computação e da inteligência artificial, para os quais a IA forte fundar-se-ia na ideia de que mente e consciência são processos abstratos. Não são processos físicos ou biológicos, mas meramente formais e abstratos, e, portanto, plenamente passíveis de produção. Ele cita alguns autores, como Daniel Dennett, de que a mente é algo abstrato e separado do corpo. Para demonstrar a fraqueza e a falha desse pensamento, John Sully propõe um experimento que ele denomina de sala chinesa. E a expressão sala chinesa e o seu teste se tornarão provavelmente um dos grandes desafios da filosofia da computação no século XX, na segunda metade do século XX, em que praticamente todos os debates filosóficos, de alguma maneira, retornam a esse argumento do Sully. O Sully, ele parte de uma tese de que instanciar um programa de computador não é condição suficiente para a intencionalidade. Não basta termos um programa de computador, que isso não será suficiente para que a máquina tenha intenção em primeira pessoa. E ele dá um exemplo que é a denominada sala chinesa. A sala chinesa, na sala chinesa nós temos uma sala em que um agente externo coloca caracteres chineses por uma entrada, a pessoa que está dentro da sala não entende, não compreende esses caracteres, não sabe chinês, não sabe o que são esses símbolos, mas ele tem em sua frente um livro em que ele consulta cada um dos caracteres que lhe chegam e ele encontra um correspondente nesse livro para esse caractere. E ele passa na sala o caractere correspondente àquele símbolo que lhe foi dado. O exemplo que é dado por Sully nesse experimento, ele apresenta uma estrutura sintática em que eu tenho regras, manipulação de símbolos, mas o agente que está dentro da sala chinesa não tem conhecimento nenhum sobre o conteúdo desses símbolos e não tem conhecimento semântico. Apenas ele cumpre regras. Ele recebe caracteres de um lado, que não os conhece, olha num livro, encontra um caractere semelhante e passa esse símbolo à frente. Mas ele não tem nenhuma ideia do que se está falando nesse caso. Para ele, essa ideia representa justamente uma oposição à tese de que nós teríamos a mente como algo, como se fosse um mero programa que roda no cérebro e o cérebro funcionaria tal como essa sala chinesa. Como diz o autor, a inteligência artificial, nesse caso, não poderia produzir reações ou poderes causais capazes de produzir a consciência. A mera existência aqui de regras sintáticas não traria uma implementação de intencionalidade tal como no cérebro.
O cérebro, portanto, representa uma excepcionalidade humana. E qualquer sistema complexo na teoria de Sully poderia ser um mero meio de implementação. Nesse caso, o Sully parece adotar uma tese cartesiana que é a da indivisibilidade da mente. A consciência, para o autor, não é reduzível no sentido de que as outras propriedades o são, porque simplesmente ou essencialmente existe uma ontologia em primeira pessoa. Essa ontologia em primeira pessoa significa essencialmente a realização de experiências subjetivas. Essa intencionalidade é uma intencionalidade em experimentações que são dadas pelo humano. E o cérebro é capaz de reproduzir e produzir experiências emitidas de uma forma competente. Bem, as teses de Sully são extremamente interessantes e elas demonstram realmente algumas críticas muito profundas à ideia de que a inteligência artificial é uma mera rotina em que se realizam operações, tais como no caso da sala chinesa, sem a presença de intencionalidade em primeira pessoa. Nós podemos dizer que as objeções de John Sully são absolutamente instigantes. A divisão que ele faz entre IA fraca e IA forte é muito instigante. A colocação do problema da intencionalidade como um problema central na inteligência artificial é uma intuição brilhante de John Sully. Os questionamentos, a mera imitação e a recolocação correta do problema, do que significa ter máquinas que pensam, de uma inteligência artificial autêntica, foram novamente muito bem postos por John Sully, e ele traz uma série de questionamentos que se tornam a agenda da segunda metade do século XX. O próprio experimento da sala chinesa demonstra que denominávamos de inteligência artificial o que era nada mais, nada menos do que um esforço em uma inteligência fraca, mas com alguns elementos de imitação muito próprios, mas essa imitação jamais reproduziria a intencionalidade, porque ela não existiria em primeira pessoa. O que não quer dizer que a tese de Sully seja absolutamente inconteste. Afinal de contas, não nos é dado, sem cairmos no pecado da arrogância e da soberba, de que as máquinas não possam ter, em determinado momento, corporeidade ou ter intencionalidade, ou seja, experimentação em primeira pessoa, e talvez esse seja o grande desafio de uma superinteligência. A capacidade de máquinas terem, em algum momento, não somente raciocínios muito apurados, mas também a experimentação de estados subjetivos de identificação e intencionalidade de algumas decisões. A alegação de que isso hoje é absolutamente improvável retoma o argumento do Alan Turing de que talvez nós estejamos ainda nos primórdios ou na infância da inteligência artificial, mas que o futuro tecnológico e o futuro da história não nos permite pensar que esse limite não possa ser ultrapassado. Não existiria uma impossibilidade filosófica e talvez nem tecnológica a presença de máquinas que tenham intencionalidade em primeira pessoa. Não existem argumentos, e mesmo da sala chinesa é incapaz de superar essa vedação a uma argumentação absolutamente soberba de que jamais as máquinas poderão ter intencionalidade forte. Não há aqui um argumento filosófico decisivo, arrebatador, que diga em sentido contrário. E, de novo, tal como no caso anterior, não é lícito, por prudência ou cautela, imaginar que isso nunca possa acontecer do ponto de vista tecnológico, até porque nós vivenciamos uma época de profundas e exponenciais alterações e, portanto, seria muito ingênuo imaginar o contrário. Encerramos, portanto, aqui com a análise dos argumentos do John Sully e a sua resposta à tese e ao teste de Turing. E vamos nos encontrar depois para uma última aula sobre a possibilidade de uma inteligência artificial forte.
Muito obrigado e até o próximo encontro.